Deus tem para minha vida. Entendeu? Eu, durante muito tempo, falando aqui com vocês, quando eu ainda não conhecia muito a palavra de Deus, eu era um crente que tinha sonhos para essa vida. Eu tinha projetos para essa vida. Mas depois que eu fui conhecendo as Escrituras, eu fui entendendo que os meus sonhos, os meus projetos para essa vida não tem lugar na Bíblia. Só tem lugar o projeto de Deus, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus. E que eu digo a vocês nessa noite, que são muito melhores do que o nosso. Quem entendeu isso, diga glória a Deus, gente. Entendeu? A vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. Então vamos entender que Paulo está falando que Deus espera o aperfeiçoamento da igreja, a maturidade da igreja, o crescimento espiritual da igreja. É necessário crescer espiritualmente e amadurecer. E o pastor está aqui para quê? Para trabalhar por isso. Mas nem toda a igreja quer amadurecer. Nem todos da igreja querem crescer espiritualmente. Quando a gente diz, olha pessoal, espiritualmente falando, não existe sacerdote. Não. Espiritualmente falando, depois que Jesus morreu na cruz e o véu foi rasgado de alto a baixo, a Bíblia diz que a igreja é sacerdócio santo. Você vai diretamente até a presença de quem? Eu não ouvi. Você que está aí, você que já nasceu de novo, você que crê que Jesus Cristo é o Senhor, você que abandonou a vida do pecado e foi justificado por Cristo e hoje vive para Deus, você tem livre acesso à presença de quem? Eu não ouvi? Então, espiritualmente falando, não existe sacerdócio, existe pastor de igreja. Pastor que está na igreja para aconselhar a igreja, para pregar o evangelho, para levantar a fé dos fracos, para motivar através da palavra a permanecer na santidade. Então existe pastor de igreja. Agora no mundo espiritual, meu amigo, o nosso sumo sacerdote, diga com o pastor, diga é Cristo. Mas nós teimamos em ficar, pedindo, clamando, fazendo do homem o nosso sacerdote. Não faça do homem o seu sacerdote. Seu sacerdote é Cristo. Fala com Cristo, ore a Cristo, clame a Cristo, busque a Cristo. Vamos unir em oração, interceder uns pelos outros. Mas não existe no mundo espiritual autoridade, ou melhor dizendo, não existe mediador entre você e Deus. Você tem porta aberta para ir até Deus, mas não. A pessoa fica querendo que alguém represente ela diante de quem? De Deus. Fala com a pessoa do seu lado, diga, jamais terceirize a sua fé. Entendeu? Mas nós vivemos uma época onde as pessoas amam terceirizar a sua fé. Faça por mim, ore por mim. Você não precisa que ninguém ore por você. Você pode falar direto com o sumo sacerdote que é Deus, que é Jesus. E mesmo que você não saiba orar, tá? A Bíblia diz que Jesus intercede por você. Mesmo que você não saiba a maneira certa de se pôr e orar diante de Deus. E ninguém sabe. Nem o mais experiente dos homens sabe orar. Nem o mais antigo pregador da terra sabe orar. Como convém. Como deve. Mas quem que ora por nós? Quem intercede por nós? Diz a Bíblia que Jesus está diante de Deus intercedendo por nós. E que o Espírito Santo de Deus intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Então falar, fulano sabe orar, sabe nada. Pensa que sabe. Falar, saber orar diante desse Deus perfeito. Ora, nós temos um intercessor, Cristo Jesus, que é o nosso sacerdote. Mas para a igreja começar a entender isso, ela tem que desejar o que? Ser aperfeiçoada. E olha o que interessa aqui, no versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Não é uma igreja que muitas vezes vem para buscar seus próprios interesses, mas é aperfeiçoada e amadurece para trabalhar. Entendeu? Quer dizer, eu venho como um problema, daqui a pouco eu me torno uma solução. Eu venho querendo uma bênção, mas aí quando eu chego aqui na igreja, eu entendo e começo a aprender a ser a bênção para outra vida, para outra pessoa. Eu chego como um problemático, daqui a pouco eu sou a solução de outra vida, de outros problemas. Eu chego com o problema e recebo a solução de Cristo. E passo a ser a solução para muita gente. É igreja ativa.
Não é uma igreja obesa espiritualmente, que só recebe conhecimento, e esse conhecimento que recebe não vira prática. As pessoas têm o costume de dizer, o Brasil tem 30%, 40% de cristãos, então esse cristianismo que o Brasil vive está muito fraco, porque a cada dia a gente vê o presídio cheio, a cada dia a gente vê a criminalidade aumentando, a cada dia a gente vê as pessoas morrendo sem salvação, a cada dia a gente vê a desonestidade crescendo, a cada dia a gente vê pecados dentro da igreja, no meio no meio dos cristãos. Então que 30%, 40% é isso que não muda nada no nosso país? Porque se precisa mudar, vai mudar através de nós. Quem entendeu, diga amém. Vou falar uma frase aqui. A igreja é o braço de Cristo na terra. Quem crê nisso, diga amém, gente.